A todos aqueles que nos ouvem, desejamos um feliz sábado. Hoje, 31 de maio de 2024, estamos mais uma vez aqui. Hoje estudaremos Isaías 63, do verso 1 até o 19. E o título que escolhemos foi Deus vinga, isto é, compensa seu povo. É estranho quando a gente ouve em português, por exemplo, Deus vinga. Deus compensa seu povo. E, na realidade, as traduções para algumas palavras não são tão felizes no significado em nossa língua. Mas Deus compensa seu povo, porque o povo de Deus sofreu muito e ainda sofre em consequência dos pecados, sim, mas os inimigos se aproveitam dos nossos erros e nos perseguem. E Deus está sempre disposto a repreender aqueles que fazem sofrer o seu povo e conforta o seu povo. Promete que em breves dias nós seremos recompensados pela escolha que tivemos de um Deus poderoso e maravilhoso. Vamos lá, vamos orar. Eterno Pai, estamos mais uma vez aqui. E nós hoje pedimos mais uma vez que o Senhor nos conceda o seu Espírito, porque sem Ele nada podemos fazer. Abençoa-nos, Senhor. As palavras são pronunciadas por nós, mas elas são Tuas, Pai misericordioso. Pai Santo e Eterno, esteja com todos aqueles que nos ouvem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus vinga o seu povo. Isaías 63, do verso 1 até o 19, que diz assim: Quem é este que vem de Edom e Bonzar, com vestes vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Isso é a pergunta que o profeta faz. E agora está a resposta de Deus. Sou eu quem fala em justiça, poderoso para salvar. Que lindo isso aí. Deus é poderoso e Ele emprega toda a sua força para nos salvar. Não custou barato, custou muito caro a nossa salvação. Mas Ele, Deus, se propôs a morrer em nosso lugar, pagar a nossa conta. Que extraordinário. Que bom, que maravilhoso é esse Deus que nós temos. O verso 2 diz assim: Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como aqueles que pisa uvas no lagar? Uma linguagem figurada, e nós devemos procurar compreender isto. A uva machucada, ela dá suco vermelho, mas vermelho foi o sangue que Jesus derramou na cruz por nós. O lagar eu o pisei, sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, no meu furor, e esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e manchou o meu traje todo. Isso é Jesus dizendo para nós, em resposta da pergunta: por que as vossas vestes estão sujas? Deus explica então a morte de Cristo em nosso lugar. E Ele diz que os homens não fizeram nenhuma questão. No verso 4 diz assim: Porque o dia da vingança me estava no coração, e amo aos meus redimidos que o seu dia está chegado. Nós estamos esperando em pouco tempo a nossa redenção, a nossa remissão, a volta de Cristo. Alguém pode dizer, mas Adão esperou, Matusalém esperou, Martinho Lutero esperou e tantos outros. Sim, mas agora o cumprimento das profecias, elas estão dizendo que a volta de Jesus está bem próximo de nós. No verso 15 diz assim: Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e ao meu povo o furor me susteve. Quem sabe, todos nós merecíamos a condenação eterna, mas Cristo escolheu alguns
aqueles que de fato o aceitam, não importa quem, ouvir a palavra dele, dedicar-se à sua obediência, e ele então tem compaixão de nós. Na minha ira pisei os povos no meu furor, embriagareis e derramando por terra o seu sangue. Deus fez isto. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos segundo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade com a casa de Israel. A casa de Israel somos hoje nós, um povo. Entre todos os povos, entre todas as igrejas, existem aqueles que escolhem a Deus para servi-lo. Nós vemos cada dia pessoas convertidas querendo melhorar sua maneira de viver, voltando-se para a Bíblia, porque não basta ter a Bíblia. É preciso lê-la, compreendê-la e, sobretudo, segui-la. A bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão de suas benignidades. Porque ele dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão, e lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Esse anjo é Cristo. Por quê? Aqui fala de anjo, mas diz que ele salvou, e quem salvou foi Cristo. Pelo seu suor e pela sua compaixão, ele os remiu e os conduziu todos os dias da antiguidade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê milhares de anos Deus tendo paciência com o seu povo. E ainda hoje está tendo paciência conosco, nos livrando do pecado, limpando os nossos pecados através do perdão. Para aqueles que pedem, porque pedir perdão é muito importante. O dom de Deus é o perdão, mas nós temos que pedir e nos quebrantar. Não por medo das consequências do pecado, mas porque a ofensa foi feita a um Deus maravilhosamente grande. Mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou em inimigos, e ele mesmo pelejou contra eles. O Espírito peleja em favor de nós a cada momento. Ele nos busca, ele corre atrás de nós. A salvação é um guarda-chuva que nos livra dos perigos. Só se perde quem correr para fora deste guarda-chuva. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs rede? É nele o Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno? Veja que aqueles que notam o amor de Cristo vão atrás de saber onde está aquele Deus que serviu tanto a Moisés, que atendeu a Moisés. Esse Deus continua até hoje buscando a quem salvar. Os escritos de Moisés nos servem muito para servir de exemplo e modelo. No 13 diz assim: aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo do deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce aos vales, o Espírito Santo lhes deu descanso, assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Deus busca tudo que é possível para o nosso nome tornar-se glorioso. Atenta o céu, olha para a tua santa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és meu Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Não é que Deus desvia-nos. Nós é que, pela nossa vontade perversa, nos desviamos dos caminhos de Cristo. Mas tem um remédio: busca o Senhor. Por que endureces o nosso coração para que não o tenhamos?
Volta por amor dos teus servos, das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Eu posso recordar muito disso aí, tanto o povo de Israel como nós. Pouco tempo a gente vive no santuário de Deus. A maioria do tempo nosso é fora de Deus, é fazendo coisas desatinosas. Mas nós devemos pedir o Espírito Santo para que possamos compreender, manter-nos sempre diante de Cristo. Antes da crucifixão, Jesus disse assim aos discípulos: não sois capazes de ficar 1 hora comigo? Amigo, se nós ficássemos 1 hora com Cristo, através do seu Santo Espírito, com certeza nós teríamos muito mais gosto e jamais sairíamos de sua companhia. Tornamo-nos como aqueles sobre quem nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Existem pessoas, existem países, existem povos, quando descobrem a Deus, não largam mais os seus caminhos. Nós precisamos pedir isso a Deus, ao Santo Espírito, para que a gente tenha sabor nas coisas divinas. E para isso é preciso nos agarrar à palavra dele, diariamente estudar a palavra de Deus. A Bíblia hoje é tão fácil para nós brasileiros. Em muitos países ela é proibida. Será que um dia não será também para nós? E se nós não cuidarmos de aprendê-la agora? O Espírito Santo promete nos lembrar. Mas como lembrar se nunca nós estivemos lendo-a, estudando-a? É preciso que façamos hoje, porque um dia, nos dias da vingança, nos dias da perseguição, que não estão longe, o Espírito Santo possa nos lembrar. E é muito interessante a palavra lembra-te. Quando você encontra a palavra lembra-te na Bíblia, é porque ela já foi dita no passado, ela está escrita, nós sabemos disso. Ele pede que nós pedimos para lembrar. Lembrar aquilo que não conhecemos não existe. Vamos então nos lembrar das palavras, das promessas que Cristo nos fez e tem cumprido até hoje. É extraordinário. Eu dizia que nós plantamos, nós regamos, nós tiramos as ervas daninhas, mas quem faz crescer, desenvolver a planta e dar o fruto é Deus. A criação e a manutenção da vida só Ele pode. Prezados amigos, vamos nos voltar para a palavra de Deus, porque as palavras de Deus é o pão do céu. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é o Verbo, Cristo é a palavra. Ele nos dá gratuitamente, através de sua graça, para que possamos, pela fé, executar sua vontade, fazer obras dignas de sua presença, do seu amor. Muito obrigado pela atenção e vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor cuida de nós. Pai Santo, infunde em nossos corações o Teu Espírito para que possamos, convertidos, pararmos de ofender a santidade divina. Toma-nos em Tuas mãos, Pai Santo, muda o nosso coração, converte-nos, Senhor, para a Tua palavra. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos nós.